Adriane, você que tem frequentado o Congresso Nacional, mais recentemente o Senado Federal, há um sentimento diferente do Senado do que na Câmara com relação e confronto entre um pacto social e as questões de natureza financeira? Eu espero que haja. A gente tem sentido, essa semana, principalmente, estive ontem no Senado e fui à Comissão de Direitos Humanos e na CCJ, e eu tenho sentido que os senadores, pelo menos aqueles que a gente tem visto, eles têm quase que se surpreendido com o que eles têm ouvido do que foi aprovado na Câmara, porque eles não acompanharam muito bem o contexto, esperaram chegar o texto lá no Senado para então aprovar ou discutir, enfim. E o que a gente tem percebido é que os senadores estão surpresos com o que estão ouvindo, e a gente tem levado justamente essa questão do pacto social, essa questão do prejuízo que isso vai causar e que a reforma não vai atingir privilegiados, muito pelo contrário, ela vai atingir a classe mais desfavorecida. E se hoje a média do regime geral é 1.336, daqui a 10 anos ela será 998, talvez menos do que isso. Então, eu acredito, eu tenho fé, doutor Sodero, que os senadores coloquem a mão na consciência e que eles não sejam um mero carimbador do trabalho da Câmara, que eles realmente cumpram o papel constitucional de uma casa revisora, porque se a gente não tiver 2 casas legislativas, 2 turnos, 3/5 do total de deputados e do total de senadores. Se o Senado só carimbar aquilo que a Câmara fez, para que uma estrutura tão grande daquela? Os senadores simplesmente vão ter ali uma função protocolar, mas não uma função revisora, que é o papel do Senado Federal. Então, eu realmente tenho esperança e tenho visto a surpresa de alguns senadores com o texto, porque eles escutam uma coisa do governo, parafraseando o nosso querido presidente, o Paul Guedes, eles apresentam uma coisa para o governo, para os senadores, a visão do governo, aquela visão econômica, e que, na verdade, quando você coloca pontualmente cada aspecto do cálculo, de como é que vai acontecer, porque uma coisa é você ler a PEC, pegar o texto frio da PEC e ler. Outra coisa é você trazer aspectos práticos. Olha, isso aqui está escrito isso, vai acontecer isso, é assim que será na realidade. E aí as pessoas param para pensar se realmente é isso que eles querem para o Brasil. Então, eu espero e parabenizo aqui o evento. Eu cheguei chegando, nem cumprimentei, peço desculpas, mas é que ele fez a pergunta e eu fui logo respondendo, né? Mas eu agradeço a oportunidade, a gente precisa realmente discutir, falar, levar para a sociedade, e a abertura que a OAB está dando num evento como esse. Parabenizo aqui toda a mesa, na pessoa do nosso presidente querido, Master Top, Dr. Sodero, e desejo aí um evento maravilhoso a todos. E me coloco à disposição para as nossas discussões. Adriane, eu estou pensando aqui que eu acho que os senadores tiveram o mesmo susto que as 527 pessoas que nós atendemos ontem aqui no centro de São Paulo, tiveram quando elas passaram a ter informação de como a reforma da Previdência ia tratar a vida delas. Algumas pessoas que vão ter que contribuir 18 anos a mais para poder se aposentar, que estão pertinho de se aposentar e talvez não consigam se aposentar, porque nós, além das questões de direitos que são dificultados das pessoas receberem, nós estamos ainda numa fase econômica muito ruim da sociedade, que as pessoas não têm emprego. E se não têm emprego, elas não conseguem se manter na previdência social, né? Então, ontem, para nossa surpresa, eu achei que pelo menos uma das pessoas ia saber o que ia acontecer com ela, mas todas as 500 e tantas pessoas que nós atendemos não sabiam. Umas não sabiam nada, e outras achavam que sabiam e não sabiam. Professor Rodrigo Sodero, nessa parametrização da resposta, a aposentadoria especial acaba? Na verdade, não é que ela acaba,
ela desconfigura, é diferente. Hoje, o fato gerador da aposentadoria especial é a prevenção da saúde do trabalhador. Então, o trabalhador sai do ambiente nocivo antes que ele sofra a ação deletéria dos agentes nocivos, né, físicos, químicos, biológicos. A proposta, ela desconfigura essa natureza jurídica na medida em que ela não previne mais, pelo contrário, ela mantém o trabalhador por mais tempo. É como se o benefício viesse a ser reparador e não preventivo, porque à medida em que ele exige 60 anos de idade para uma aposentadoria aos 25 anos de contribuição exposto a agente nocivo, acaba que o segurado com 60 anos de idade, em que mundo que eles vivem, né? Eu estava escutando, vindo para cá, teve uma discussão na CCJ ontem, com o Rogério Marinho e o Paulo Paim, falando sobre a aposentadoria especial. E a discussão era, olha, como é que o trabalhador, agente físico, ruído, o mineiro de subsolo, que a CLT fala que o máximo de idade do mineiro numa mina é de 50 anos, e a PEC está trazendo 55 para esse mineiro. Só que quando ele tiver 50 anos de idade, ele já está com o pulmão totalmente estourado, nem vai ter, não vai sobrar mineiro para se aposentar. Qual é a expectativa de sobrevida desse mineiro que vai ficar ali naquela mina trabalhando, inclusive até depois de 50 anos, porque a PEC vai permitir que ele continue. E ele estava discutindo, e o Rogério Marinho disse assim, na Alemanha, os mineiros se aposentam com 60 anos. Falei, não, é surreal que ele está comparando o mineiro brasileiro, não o mineiro de Minas Gerais, mas o mineiro brasileiro, não é o de Minas, mas o mineiro de subsolo com o mineiro da Alemanha. Então, eles estão muito fora da realidade. O que acontece? A proposta, como ela desconfigura e passa a exigir idade mínima, a ideia do governo é a seguinte, você tem 25 anos de tempo de trabalho especial, ok. Completou 25, sai da atividade especial e passa a trabalhar numa atividade compatível com a sua nova situação. É como se o que a gente tem escutado é que o governo vai criar uma lei em que ele vai readaptar esse segurado em uma outra atividade compatível com aquela situação pós 25 anos de atividade especial. E que a questão previdenciária da especial não é um problema previdenciário, é um problema trabalhista. Então, a empresa que melhora esse ambiente de trabalho, porque eu, Previdência, não vou mais ficar pagando benefício algum. Esse é o discurso. O fato é que nós temos hoje pessoas trabalhando expostas a agentes nocivos, e até que esse ambiente seja modificado, limpo, salubre, saudável, nós já teremos aí vários trabalhadores expostos. Há um problema muito grave, além de todos. Os aspectos polêmicos são todos, né? A gente ficaria aqui um dia inteiro. Não dá para falar os aspectos polêmicos. Toda a PEC 6. Tem uma coisa que está me preocupando muito. Eu não sei se vocês repararam, mas o artigo 25, parágrafo 2º da PEC, ele é o artigo que permite a conversão de tempo. E esse artigo diz assim, que vai poder converter o tempo especial em comum, ok, até a publicação da emenda. O problema é que ele fala o seguinte, que será possível converter tempo com exposição a agentes efetivamente prejudiciais à saúde. Ponto. Não tem a integridade física. Então, aquele vigilante, aquele eletricitário, que a gente consegue especial até 97, aquela categoria profissional que a gente consegue até 95, eu tenho receio, porque o texto diz que eu posso converter aquilo que é prejudicial à saúde. É como se eles pegassem o texto hoje da Constituição e apagassem, pegassem uma borracha e riscassem o prejuízo à integridade física. Então, isso tem me preocupado muito, tirado muito sono. Amanhã eu estarei lá na CCJ e o meu discurso vai ser todo esse, de falar da especial, porque realmente a forma como eles vêm tratando, eu concordo que tem que mudar, eu concordo que tem que ter requisitos,
mais exigentes, ok, mas tirar dessa forma aquele segurado, meus amigos, que esteja com 24 anos, eu vou ser bem cruel, tá? 24 anos e 11 meses. E a proposta sair, ele não vai se aposentar na especial. Ela acaba, esta aposentadoria que nós temos hoje, essa configuração de aposentadoria especial que nós temos hoje, ela acaba no dia que a proposta for aprovada. O segurado com 24 anos e 11 meses, a única solução que restará para ele é converter o tempo especial em comum, aposentar na regra de transição 3, que é aquela que falta 50%, quem falta até 2 anos paga 50% de pedágio, e aposenta com fator previdenciário. Então, por 1 mês, o segurado terá um benefício, ao invés de R$4.000, por 1 mês, 2. Azar o dele, né? Ninguém mandou como começar antes. Adriane, e é interessante isso que você está falando, porque quando eu tive a oportunidade de ir lá no Ministério da Economia conversar com o secretário, eles levantaram, ele e o Rolim, levantaram essa questão para mim das empresas, Sim. que isso seria uma responsabilidade das empresas, né? Trabalhista. E eu falei, por que vocês não fizeram a medida provisória, então, garantindo a esse trabalhador um melhor ambiente de trabalho, garantindo o processo de readaptação profissional e depois transformar ele no processo de reabilitação, porque se você obriga a empresa a readaptar o trabalhador e esse processo ele é aceito pelo INSS como processo de reabilitação profissional, esse trabalhador ganha uma espécie de estabilidade, segundo a CLT. Ou pelo menos um AA, alguma coisa. Ou pelo menos um auxílio acidente, mas ele ganha a estabilidade do artigo 93 da CLT, que ele só pode ser demitido se for contratado antes. Sim. E eu falei, mas por que vocês não fazem a medida provisória? Porque há uma insegurança desse trabalhador. Claro. Né? E aí eles repetiram um mantra que eles precisam economizar R$1 trilhão. Pede para abrir os números, né? Na realidade, quando nós tivemos na CCJ da Câmara, quando nós dissemos sobre as inconstitucionalidades que nós achávamos no projeto de emenda, a primeira inconstitucionalidade que nós achamos foi a PEC não vir com estudos e pareceres a respeito desses cálculos atuariais que eles diziam. No outro dia, o governo colocou os cálculos, os estudos, sob sigilo. E nós já aprovamos na Câmara em segundo turno, e os cálculos e estudos que fundamentam a reforma da Previdência continuam sigilosos. Só para vocês não ficarem tristes, os homens com 65 anos ou mais que estão no mercado do trabalho contribuindo hoje para a Previdência Social são 0,3%. Esses são os candidatos a se aposentar, 0,3%. Que triste, né? Vai ser uma... Na verdade, eles estão pensando só na questão econômica, esquecendo da empregabilidade. Então, não adianta... E o mais interessante, na linha do que a Daniele falou, nós tivemos uma reforma trabalhista que mudou a forma de trabalho, que mudou a forma de contratação. Todo mundo hoje está no MEI. Eu chamo de R$ 1,99, é o R$ 49,90. Você paga o MEI, que hoje é o melhor negócio, paga o MEI, R$ 49,90, vai aposentar por idade, não vai ficar triste, porque vai aposentar com salário mínimo, que é o que menos paga, e vai receber aquilo que todo mundo vai receber, e vai ter o melhor aumento, que é o aumento do salário mínimo. Isso que a gente tem visto pessoas se afastando da Previdência, enquanto que a Previdência deveria fazer uma coisa que a gente tem batido muito, que se chama educação previdenciária. A educação previdenciária deveria começar nas escolas, nas faculdades, porque todo mundo que faz faculdade está se formando profissionalmente. E deveria saber a importância da Previdência, que hoje ela representa um grande instrumento de redução das desigualdades e distribuição de renda. Nada mais, nada menos, a Previdência hoje ela tem 30 milhões de pessoas protegidas. 30 milhões. Tem país inteiro que
tem 30 milhões de pessoas. Então, ela é um universo de pessoas protegidas. E você precisaria ter um estudo do quão importante é a Previdência na vida das pessoas. O que nós vemos hoje é justamente o contrário. A gente liga a televisão, a Previdência vai falir, a Previdência vai fechar. Tem aqui a notícia hoje que a Previdência não vai pagar benefício em setembro, que não vai ter dinheiro para pagar benefício, que não vai fechar a agência, que a perícia mal atende os segurados. Então, a propaganda e aquilo que a gente tem assistido é totalmente negativa. E isso faz com que as pessoas se afastem da Previdência, ao invés de serem atraídos por ela. Quando você pega uma propaganda de previdência privada, 2 velhinhos lindos, não é? Sorridentes, num paraíso, uma praia maravilhosa. Pele boa, cutis, nem parece que tem 70 anos. Agora, pega uma propaganda de idoso da Previdência. Só Jesus, gente, aquela caquético, todo né, cheio de rugas, uma pessoa idosa, pobre, triste. E é essa propaganda, esse estereótipo de pessoa idosa que a Previdência passa. Então, ela deveria trabalhar a educação, deveria incentivar os jovens a contribuir para a Previdência, porque, gente, não tem nenhuma Previdência privada que pague o mesmo benefício, o mesmo número de benefícios de uma Previdência Social pública. Não tem. Podem procurar qualquer banco, nenhuma tem o número de benefícios que a Previdência Social tem. Então, ela é um grande distribuidor de renda. E é isso que ele deveria incentivar. Olha, jovem, você precisa pagar porque você vai ficar velho, você vai ficar doente, você pode cair, você pode quebrar uma perna, você pode sofrer um acidente. Então, a Previdência não é só aposentadoria, ela também é benefícios de risco, como o próprio Rodrigo comentou aqui. Então, a gente precisaria investir nessa Previdência e que as pessoas felizes pagassem por conta própria. Que legal, eu vou pagar facultativamente porque eu quero ter a minha Previdência. Por vontade própria. Isso traria e atrairia muitas pessoas. E o que a gente vê é o contrário. As pessoas se afastam da Previdência, não querem pagar. Os jovens, pergunta para um jovem, eu tenho um filho de 20 anos, pergunta, filho, vamos pagar? Mas você está louca, mãe? Eu vou pagar a Previdência privada. Eu pago a Previdência privada para ele desde que ele nasceu. Agora, pergunta se eu pago a Previdência pública. Não, não pago. Mas, e a reforma trabalhista veio nessa mesma vibe, nessa mesma toada de desincentivar, de tirar várias contribuições da Previdência, pejotização, terceirização e o intermitente, que socorro. O que eles estão fazendo com o intermitente? Vocês já pararam para pensar? Não, mas se ele não pagou o salário mínimo esse mês, ele pode somar 3 meses, que legal! R$300 esse mês, R$300 no mês que vem, R$400. Então, ele trabalhou, pagou 3 meses, mas vai agrupar 3, então ele vai ter 1 mês de tempo de contribuição. Se ele demoraria 20 anos para chegar a alcançar uma carência, ele vai demorar 40, talvez 60, ou talvez não alcance a carência, porque ele só trabalhou a vida toda ou na informalidade ou no trabalho intermitente. Então, hello, isso não funciona dessa forma. Se eu tenho uma contribuição menor que o mínimo, eu tenho que permitir ajustes. Hoje, o empregado que paga salário mínimo, a contribuição tem que ser no mínimo. Não importa se a empresa pagou menos que o mínimo. Aquela carência, aquele tempo de contribuição será considerado, enquanto que isso, para o empregado agora, o intermitente principalmente, ele estará extremamente prejudicado nessa proposta de reforma. Então, a gente vê que essa arrecadação, essa pseudo-arrecadação, essa pseudo-mudança no paradigma da economia, como diz aqui o mantra do 1 trilhão, ele não vai acontecer. Eu quero aqui dizer que eu estava em Harvard, desculpem, e lá em Harvard, chiquetoso, eu achei que eu fosse encontrar um sistema melhor que o nosso, que fosse, né, o ideal. E fiquei chocada de saber que eles têm idade mínima, doutor Sodero, de 62 anos, mas quem aposenta com 62 aposenta com valor menor, porque a idade é 70. Eles não têm auxílio-doença, e o benefício por incapacidade é a partir de 1 ano, e olhe lá.
mas eles têm 43 trilhões de déficit de dólares, não são de reais. 43 trilhões de déficit. Mais um pouquinho, repete mais um 43 pouquinho. Trilhões de déficit. O sistema americano está falido. Falido. O Social Security Act, ele não tem sustentabilidade, ele está fadado ao insucesso. Daqui a pouco tempo não vai mais haver benefício previdenciário nos Estados Unidos. Com um sistema rígido, o que me fez concluir que nós estamos retirando direitos, deixando um sistema rígido muito parecido com o sistema americano. E não é isso que vai salvar o Brasil da questão econômica. Como disse o professor Sodero, a questão é econômica. E eu perguntei para um dos palestrantes se ele investiria no Brasil. Eu vou responder exatamente o que ele respondeu. Ele disse que o Brasil precisaria de presidentes adultos. E que falou com essas palavras. E que o Brasil precisaria de uma economia estável e que não é uma reforma previdenciária que vai atrair investidores. Porque o que as pessoas estão imaginando é que é como Moisés abrindo o mar, que vai acontecer de abrir o mar e aí investidores estrangeiros virão e os empregos acontecerão como se isso fosse um milagre. E isso não vai acontecer. Eu sinto muito. Assim como não aconteceu com a trabalhista, não vai acontecer com o previdenciário. Os investidores estrangeiros não precisam de uma reforma previdenciária para virem investir no Brasil. Eles precisam de uma economia estável. E se você olhar o nosso histórico, nós temos 2 presidentes presos, uma presidente impeachmentada e um presidente atual no governo, sem qualificativo. Sem qualificação, sim, não vou qualificar, né, o presidente da República, mas no sentido de que nós temos um histórico político e econômico instável. E isso provoca nos investidores estrangeiros uma insegurança. Eles até deram o exemplo da Argentina, porque a Argentina teve um problema econômico, mas ela conseguiu se estabilizar e hoje ela atrai investidores porque eles têm percebido uma estabilidade econômica ao longo dos anos. Gente, ao longo dos anos. Ou seja, para que os investidores estrangeiros realmente invistam aqui e tragam emprego, nós teremos que pelo menos ter aí uns 5, 6 anos no mínimo de estabilidade econômica e política, para que a gente consiga efetivamente trazer aquilo que é o sonho de não ter o desemprego e de melhorar a economia nesse país. Então, falta muito ainda. Não é a previdência dessa forma como estão fazendo, tirando o dinheiro dos municípios, como bem colocou o professor Sodero, porque a economia, tirar benefício dos segurados vai fazer com que a economia não gire. E não tendo dinheiro para girar a economia, eu não tenho quem gaste, quem compre a carne, quem compre a bolsinha, quem compre a roupa, quem compre o remédio, quem compre a comida, porque não vai ter esse giro de economia. Então, é isso que vai acontecer. Vai reformar, vai tirar direitos e não vai resolver o problema do Brasil. Vocês tomaram o Rivotril? Uma questão muito importante que a Adriane toca é que é alguém de um país capitalista que poderia estar defendendo a reforma. Eu já tinha ouvido isso num debate, ainda na PEC 287, de um diretor do banco americano, Federal Reserve, alguma coisa assim, que fez um estudo sobre o Brasil e falava a mesma questão da reforma da Previdência, né? Me lembro do professor Manuel Amado, da Universidade de Coimbra, quando teve a reforma da Previdência, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, e falei, professor, a reforma trabalhista nossa aqui, para nós é nova. Vocês tiveram 3 reformas trabalhistas lá. Quantos empregos a reforma trabalhista gerou em Portugal? Né? E ele fez uma boa piada de brasileiro. Ele disse, aonde que lei gera emprego, Sodero? A lei existe para reger as relações entre pessoas. O que gera emprego é economia, né?
E ele falou, lá em Portugal nós fizemos reforma, nós tivemos tempo de emprego, tempo de não emprego, mas não tinha nada a ver com a reforma. Tinha a ver com a economia. Bom, vocês estão observando que a gente pode conversar aqui uns 3 dias seguidos, né, sobre os vários temas, as várias posições aqui. Eu mesmo estou me segurando aqui para não me falar muito, mas eu queria abrir a oportunidade para quem está presente, quem se dispôs aqui, 5 pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, pode se dirigir aqui ao púlpito para fazer a respeito da reforma, obviamente, e pode endereçar ela a qualquer um de nós aqui da mesa para fazer a resposta. Vamos abrir essa possibilidade. Vocês topam? Ou vocês estão muito tristes para perguntar? Ou para fazer alguma colocação diferente da nossa. É importante isso, né? É verdade isso, porque eu fiquei mal acostumado, porque da última vez na nossa audiência pública, nós chamamos todos os atores, os favoráveis e os contra, e só apareceram os contra, né? Então estou achando que só tem contra aqui. Mas na realidade a OAB desde o início vem buscando diálogo, vem buscando travar um diálogo com esses atores do Congresso Nacional, do governo, para poder fazer ou para poder tentar entender esse mecanismo dessa economia que há necessidade, e a gente não tem conseguido ter um acesso. Só para você ter uma ideia, vice-presidente, nós solicitamos para resolver algumas questões pontuais de São Paulo com relação a fechamento de agência, a fechamento de locais de perícia, a questão do INSS digital, da expansão das questões do INSS digital, e eu solicitei uma reunião com o superintendente do INSS no Estado, que é uma coisa corriqueira de negociar. E hoje eu recebi formalmente a resposta de que o superintendente do INSS só conversará com a OAB depois que o ministro da Economia autorizar. Então, quer dizer, o diálogo está fechado. E é uma pena que o diálogo esteja fechado. Nós vimos ontem em alguns sites jurídicos que a AGU, o Ministério da Economia, o Poder Judiciário, STJ, STF, e fecharam um acordo para diminuir as demandas, para deixar que as demandas judiciais sejam propostas e não chamar o ator principal, a advocacia. E eu quero mandar um aviso grande para quem desconhece o poder da advocacia. A advocacia previdenciária não tem caminhos para voltar. A advocacia previdenciária é uma advocacia de trincheira. A advocacia previdenciária não vai desistir. A advocacia previdenciária dará voz a cada um dos segurados da Previdência Social com as prerrogativas que o artigo 133 da Constituição Federal nos dá. Não atentem contra a advocacia. Aos senhores governantes, aos senhores deputados, aos senhores juízes de todo o país, vocês só estão sentados nas suas poltronas porque a advocacia sempre defendeu o Estado democrático de direito. E não vai ser agora, neste momento ímpar da sociedade brasileira, que há necessidade que alguém dê voz para a sociedade brasileira, que a advocacia vai se calar. Em especial esse ramo da advocacia, a do direito previdenciário, o ramo que mais cresce no Brasil e que vai trazer para cada um do segurado a voz necessária, doa a quem doer. Meu nome é Paulo Barros, sou advogado previdenciarista e trabalhista em São Paulo, nos últimos anos, com essas várias reformas. Muito se fala que a Previdência é deficitária, deve 400, deve 300 bilhões, cada ano aumenta mais. Mas, no entanto, não foi
explicado de onde vêm esses números. Tá? Eu não vi nenhuma análise, eu não vi nenhuma auditoria nesses números. De onde surgiu esses números? Tivemos notícia, algum tempo atrás, o ano passado, que houve uma CPI no Senado, presidido pelo senador Paulo Paim, a respeito do déficit da Previdência. Essa CPI foi pouquíssima divulgada. Tá? Ninguém teve notícias, os jornais não deram notícias, a televisão não se atentou a esse fato. E o final dessa CPI foi constatado que não houve déficit na Previdência, não há déficit na Previdência. O que há é má gestão. Já encerrando, eu gostaria de perguntar a algum dos palestrantes, doutor Rodrigo, doutor Sobero, doutor Adriane ou doutora Daniele, tá? De onde que vem esse déficit que não foi feito nenhuma análise financeira? Na verdade, a gente tem que fazer uma análise da Seguridade Social. A Seguridade Social ela é financiada por toda a sociedade no artigo 195 da Constituição. O que acontece? O artigo 167, inciso 11 da Constituição, destina que a folha de pagamento vai pagar os benefícios previdenciários. Então, a folha de pagamento tem uma destinação que é pagamento de benefícios previdenciários. Quando eu faço a conta só previdência com folha de pagamento, ela é deficitária. Por quê? Porque nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas. A gente tem hoje uma taxa de fecundidade muito baixa. Quantos filhos nós temos hoje? Quantos filhos tinham os nossos avós? E a gente tem uma questão de longevidade, que é a questão demográfica. Então, fazendo a conta da Previdência Social sozinha, ela é deficitária, do ponto de vista da folha de pagamento. Quando eu analiso o conjunto de custeio, toda análise, realmente, ela quando você coloca todas as despesas e todas as receitas, a própria Anfip já, como disse o Sodero aqui, colocou isso, ela acaba sendo deficitária. Por quê? Porque a partir de 2015, ela sempre foi superavitária, mas em 2015 ela começou a ser deficitária. Porque nós tivemos em 2012 a desvinculação da... não a DRU, a folha... Meu Deus... Da folha de pagamento, como é que chama? Desculpem, obrigada. A desoneração da folha, que acabou retirando várias receitas da Seguridade Social. A questão mesmo, a DRU, por que ela está sendo tirada? Porque ela já não está sendo usada há muito tempo. Já falta dinheiro há algum tempo, e por isso que a DRU, a PEC, está tirando a DRU, a desvinculação dos recursos, porque já não se tira mais os 30%, porque falta dinheiro na hora de fazer a conta. Então, essa questão das imunidades, das isenções, da desoneração da folha, e todo esse contexto de alterações legislativas irresponsáveis acabaram tirando a arrecadação da Seguridade Social, e por isso hoje a Seguridade Social ela é deficitária em torno de 60 bilhões, 70 bilhões mais ou menos. Mas ao longo dos anos, até 2014, ela foi superavitária. E aí eu respondo, eu repergunto, onde está o dinheiro que sobrou por todos os anos? Porque quando eu tenho uma conta, na sua casa deve ser assim, na nossa casa é assim, sobra, às vezes o que você faz? Eu ponho uma poupancinha, eu invisto aqui, invisto ali. Onde está o dinheiro? Onde está o Oli? Onde está o dinheiro? Onde foi parar o dinheiro de todos os anos que sobrou, essa arrecadação ao longo de todos os anos, por todos esses... depois que foi criada a Seguridade Social pela Constituição de 88. Né? As coisas. E eu estava esses dias refletindo um pouco, doutora Adriane, e eu vou dirigir a minha pergunta a você. Antes disso, antes de dormir essa noite, eu estava refletindo que eu acho que o INSS vai mudar de nome, vai ser Instituto Nacional da Assistência Social.
não vai mais ter seguro. Né? Indo nessa ideia que a doutora explicou dos R$ 49,90. E, ao que tudo indica, parece que o futuro é todas as pessoas aposentarem com um salário mínimo mesmo, felizes, e é mais uma assistência do que um seguro. E, aproveitando o que a doutora Daniele comentou agora, sobre a participação da sociedade, quando jovem, com 17 anos, eu fui militante de alguns partidos políticos, tive grandes problemas com isso, cheguei até a ser presa, invadi casas, enfim. Então, não querendo fazer nenhum tipo de cunho partidário aqui, mas eu entendo que a reforma trabalhista já um pouquinho atrapalhou, parece que foi tudo planejado, cercado, porque hoje, com a reforma trabalhista, os sindicatos perderam muita força. E eu sou lá da região do ABC, como a doutora Adriane. E os sindicatos perderam muita força. Por exemplo, metalúrgicos. Com a reforma trabalhista, eles não têm mais tanto dinheiro assim para lutar, para estar indo na rua. Eu me lembro quando teve a questão do EPI, o Sindicato dos Metalúrgicos, juntamente com outros, pensamos até em fechar a Anchieta, atravessar caminhões na rua, mas a gente tinha uma certa estrutura, e agora nem existe tanto mais essa estrutura. E, para fazer só mais uma observação que eu estava refletindo também, sobre a parte prática também no administrativo, no INSS mesmo. Tem sido cada vez mais difícil a gente trabalhar, militar. Existe a ACP, os guichês dos advogados, e as demoras nas análises. Esse dia eu tive a felicidade ou a infelicidade, eu não sei, mas uma aposentadoria minha foi concedida pela agência do INSS flutuante de Manaus. Meu benefício foi analisado por um servidor que trabalha na Previdência Social do barco flutuante de Manaus. Veio errada a concessão? Veio. A minha cliente tinha os 86 pontos? Tinha. Foi concedida a aposentadoria com fator previdenciário? Foi. Mas, depois de 10 meses aguardando... Ela vai receber lá no barco, em Manaus? Então, doutora, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Por exemplo, esse exemplo que a doutora deu. O segurado tem 24 anos e 11 meses. Né? Por causa de um mês, ele vai ficar sem aposentadoria especial. Isso não seria... inconstitucional? Não deveria existir uma regra de transição para abarcar essas pessoas? Parece estranho. Eu estou lá próximo de me aposentar. Daqui 5 anos eu vou me aposentar. Agora não, agora vai ser daqui 10. Não, agora vai ser daqui 15. Eu acho que vai ter muitas ações judiciais com base na inconstitucionalidade, ou talvez tenha nomes melhores ou mais técnicos para expressar essa minha ideia, mas... é algo que parece que quando você está quase chegando, você vai... Isso não é possível que isso possa ser permitido. Eu queria os seus comentários sobre isso, por favor. Thaís, queridinha, trabalhou comigo há uns anos, né, Thaís? Uma colocação que você fez que eu acho bem pertinente é a questão dos órgãos de classe e dos sindicatos. A gente percebe que realmente foi tudo orquestrado. Queriam até acabar com a OAB, né? Então, a ideia é não ter mais reunião de pessoas, órgãos de classe. Os sindicatos realmente foram fragilizados, estão enfraquecidos hoje. Eu falei com vários eletricitários, eu falei, por que vocês não foram lá em Brasília bater na porta? O direito de vocês está indo para o brejo. Não tem sindicato. E aí eu perguntei para os metalúrgicos, por que vocês não pararam a Anchieta? Está acabando a aposentadoria especial de vocês. O sindicato não está querendo, não está nem aí. Ele está tentando mudar a lei para retomar a contribuição. Estão preocupados com a contribuição e não estão preocupados com o direito das pessoas que está sendo lesado aqui, porque eles perderam a força. Então, tiraram os sindicatos, sim. Tiraram agora os sindicatos rurais, que era o sindicato que atendia os trabalhadores rurais. A Lei 13.846 também tirou a força dos sindicatos. E a ideia é realmente que cada um se vire, cada um trabalhe por conta própria e que não tenha mais esses órgãos de classe, CRM, CRO e OAB, e nada disso, para que as pessoas não tenham força e individualmente não consigam mudar aquilo que estão sendo... como se fosse uma ditadura, né? Uma coisa bem... Nada de democracia. Essa história de democracia é balela, né?
com relação à questão dos 24 anos e 11 meses, eu concordo em gênero e número e grau. Isso tem um livro muito bom chamado Direito Expectado, do professor Marcelo Barroso, que é justamente essa questão que está sendo colocada agora. A regra de transição, ela serve justamente para recepcionar esses direitos às pessoas que estão na iminência de alcançar um direito que foi modificado por uma lei nova. Então, ele não tem o direito adquirido, mas ele tem uma expectativa de direito, e a regra de transição tem por dever recepcionar essas pessoas na iminência de atingir o direito a essa aposentadoria. Isso sim vai gerar, o professor Sodero falou aqui, são os direitos difusos, né? E, na verdade, isso vai gerar sim um aumento da judicialização. Enquanto, essa semana, é um paradoxo, né? Enquanto STJ, AGU e INSS, a OAB não estava lá, eu acabei de ler aqui, que a OAB tem advogados aventureiros, que toda essa culpa da judicialização é culpa dos advogados aventureiros. E que esses advogados aventureiros, então, vão ter que entrar com ação para discutir. Então, enquanto eles trabalham com um projeto de desjudicialização, para diminuir o número de ações judiciais, eles publicam uma PEC que só vai aumentar a judicialização. E enquanto eles ficam publicando portaria de que se você não desistir do processo, se você não cumprir exigência, será considerada desistência e você não vai poder recorrer ao processo. Então, enquanto eles ficarem publicando memorandinhos, portarias, e MPs e leis, vai aumentar a judicialização, sim. Só que nós não somos advogados aventureiros. Como disse o professor Sodero, nós somos advogados especializados, por isso que é importante vocês estudarem. Porque esses direitos expectados, essas ações de inconstitucionalidade, essas ações que nós teremos que trabalhar, têm que ser muito técnicas para ninguém conseguir derrubar. A gente tem que levar isso para os tribunais superiores. Nós temos que defender as causas que vão chegar para nós, nas nossas mãos, depois que isso tudo for aprovado. Por isso que esse 24 anos e 11 meses será, sim, se eles aprovarem do jeito que está, vai gerar judicialização excessiva, ainda mais do que o número que nós já temos. Se já está ruim, vai piorar. Obrigada, Thaís. Guijarro, eu sou previdenciarista na região de São Bernardo do Campo. Meu nicho maior é aposentadoria especial e atendo a comunidade, né? Ajudo muito com LOAS e outros benefícios numa comunidade carente do ABC. E eu tenho vários adendos a fazer. Primeiro, sobre o intermitente que vocês conversaram. E é quase num regime prisional, né? A cada 3 meses de trabalho, um mês que agrega para você poder se aposentar, né? É uma vergonha tremenda isso. Eles estão largados, né? Outra coisa que se fala muito em empreendedorismo e pouco em gestão, né? Então, não estamos fazendo gestores, as pessoas têm que ser melhores gestores. Assim como a gente não tem no governo, a gente não tem nas nossas casas, muitas vezes, porque você vê o índice de endividamento das pessoas muito grande, né? E no âmbito geral, né? Aí falar da educação previdenciária, não, tem que ser uma educação financeira, que tem que dar desde pequena. Minha filha estuda numa escola de Diadema que dá educação financeira, e foi um dos motivos que eu coloquei ela nessa escola. É maravilhoso, ela vai para a 3ª série sabendo mais que eu, assim, ela me explica termos que eu não tinha conhecimento. Eu acho isso muito legal, eu gostaria muito que fosse colocado no público. Isso, graças a Deus, tem a oportunidade, mas, infelizmente, não é realidade, né? Outra coisa é a empregabilidade, que eu queria fazer alguns adendos, a empregabilidade após determinada idade. Né? Eu prestei serviço para... Eu não costumo fazer trabalhista, até porque não... Minha área é previdenciária, mas eu fiz um trabalhista e, infelizmente, o empregador falou assim para mim, então, ele está me acusando que eu não quis empregá-lo, porque eu realmente falei, para mim ele falou isso, que, olha, você tem tudo, mas eu estou procurando pessoas de 35 anos para menos. Era uma empresa familiar, pequena, e uma pessoa de uma idade mais avantajada para eles não tinha. E a pessoa tinha uma extrema qualificação. E ele falou, olha, infelizmente, por vícios
que eu acho que é muito mais mito do que verdade. Ai, vai se afastar por coluna, vai se afastar por isso, por aquilo. Eles acabam querendo pessoas mais jovens, né? Então, é um preconceito que temos que quebrar, porque meu pai está dentro dessa classe, ele é formado, pós-graduado e mestrado, não quer dar aula e não consegue emprego. Ele tem a empresa dele hoje por falta de oportunidade nas empresas devido à idade, né? Ele foi gestor da logística da Casas Bahia, até virar Via Varejo. E após Via Varejo, ele saiu de lá, só que a idade dele já não estava bom para o mercado. Então, as situações aí que a gente passa aí que são muito tristes. E eu queria primeiro, falar que eu tenho muito orgulho dessa comissão, que se mostrou extremamente forte e competente, sabendo o que quer. E é isso que a gente precisa lá dentro do Senado nesse momento, porque vocês têm força, capacidade e sabem o que quer. Então, fica muito mais fácil, né? Então, eu espero que a luta não se dê por vencidos, né? Não entristeçam na hora que pareça que está tudo dando errado, continuem. Eu vou fazer um adendo e um pedido encarecido. Tem um projeto de lei, 2999, né? Como eu atuo muito na área de aposentadoria especial, para mim vai prejudicar muito. A questão do perito federal não faz sentido, na minha visão, né? Porque eu vou contradizer quem? Né? Porque eu imagino que o juiz federal, por falta de verbas, vai usar o perito federal, não vai pedir né? E que não está especializado na patologia específica do problema do meu cliente. Né? E é esse o problema que a gente tem lá dentro. Além disso, pelo que eu estava lendo agora à tarde sobre esse projeto, eles vão mexer na atividade especial, acidente de trabalho, e ainda na justiça estadual para federal, até 70 quilômetros. É um absurdo, assim. Então, eu estou aqui mais para fazer um pedido encarecido para que vocês também olhem, porque eu imagino que eu meio que já me conformei, eu, pelo menos, que a PEC 06 vai entrar. Claro, vão ter alterações, vão vir, né, leis aí no meio, ordinárias, para dar uma regulada em coisas que a gente vai lutar para isso, mas esse projeto de lei, principalmente por uma pessoa do PSL, que tem um pouquinho mais de força agora, nesse momento lá dentro, eu acho que seria um bom momento para vocês poderem já começar a pegar no pé desde agora, né, para não deixar seguir. E agradecer vocês, assim, e que vocês cobrem lá dentro também o biopsicossocial, que não é feito nada, nem para nós, nessa previdência não foi feita, de 2016, a gente tem dado 2016, né, extremamente desatualizados, né, e assim não é feito com os nossos clientes, no dia a dia. Né? Você acha que eles vão fazer também? Então, tem que ser cobrado. E, assim, agradecer e pedir encarecidamente para que observem esse projeto de lei, que até agora eu não vi ninguém falando sobre, a OAB não se movimentando sobre. Ah, tá. Aí eu fiquei com medo. Falei, será que eles vão falar disso também? Então, tá bom. Muito obrigada, gente. Boa noite. Só para esclarecer, o PL 2999, que a doutora disse, é o PL que cria um time integrado de peritos, que são os peritos federais, que são os mesmos que fazem a perícia do INSS para conceder ou negar benefício. Eles serão utilizados pela Justiça Federal para analisar os processos contra o INSS. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, já fez uma nota pública que foi aprovada na data de hoje e deverá ser publicada amanhã a respeito dessa questão. Posso complementar, doutor Sodero? O IBDP também está trabalhando muito nessa PL, viu? Fica tranquila, doutora Larissa. Quer dizer, tranquila sim, né? Não dá para a gente garantir nada, mas a gente conseguiu tirar, o texto estava na PL, na Câmara dos Deputados, nós conseguimos tirar o jabuti da PL que na Câmara, foi para o Senado sem o jabuti, chegou lá, colocaram 2 jabutis, né? Na calada da noite, e no mesmo dia, e foi tão complicado, porque eles aprovaram na comissão, à tarde, colocaram no site do Senado, que estava com pedido de vistas, e o plenário do Senado votou à noite, na calada da noite. Então, quando a gente entrava no site do Senado, estava aqui, estaria com pedido de vistas.
e, na verdade, ele já tinha sido votado na calada da noite. Como é uma PL, maioria simples, pegaram meia dúzia ali, aprovou com o Jabuti. E aí voltou agora para a Câmara, como alterou o texto, e nós estamos trabalhando porque a PL tem como objetivo a antecipação dos honorários dos peritos judiciais. Ponto. Porque os peritos estão sem receber desde o ano passado. Está um caos a perícia, por culpa da Previdência, que fez o pente fino e lotou os processos judiciais sem irresponsabilidade, porque os dois pente finos, né, o pente fino 1, que é a 13457, e o PL 457 e a PL 2, o pente fino 2, que é aprovado esse ano. Então, isso tudo gerou uma judicialização enorme, acabou o dinheiro da perícia, o teto de gastos não permite mais que se pague, então, a PL veio para antecipar os honorários, e eles colocaram o Jabuti nessa PL para que tenha aí esse órgão único. Então, o IBDP também está atuando lá na Câmara, a gente está tentando ver quem é o relator da proposta agora, na PL, para a gente conseguir tirar o Jabuti. Então, a OAB aqui com a nota pública vai ser muito bom, porque tem uma força muito grande a OAB nesse sentido. Tudo. É acidentário, previdenciário, trabalhista. Tudo. É tudo junto e misturado. Isso aí. David Domingues, sou advogado previdenciarista de Itapetininga, interior de São Paulo. O professor esteve lá conosco na semana passada. E também sou representante do IAPE, né, que é o Instituto dos Advogados Previdenciários, Conselho Federal, onde o professor também esteve no nosso congresso, o professor Rodrigo Sodero também. E a pergunta que eu quero fazer, né, na última reunião, o professor Sodero falou que nós temos que pensar muito na questão, às vezes, macro e às vezes micro. E a gente do interior, às vezes, sente uma voz meio solitária, em todos os sentidos. Né? Eu estive na Jovem Pan, lá regional, dando entrevista sobre a reforma da Previdência, e eles nos ouvem e a gente consegue debater de uma forma mais clara. Mas, no geral, de uma forma macro, a gente não vê a grande mídia, tanto na televisão, rádio, debater esse assunto. A gente só vê alguém lá falar o que é a questão econômica, do déficit, mas nunca tiveram coragem de levar um professor Sodero, por exemplo, para debater com eles. Então, eu quero saber, primeiro, do professor, essa questão. O que a gente pode fazer enquanto sociedade, não só como advocacia, para ajudar um pouco a mudar essa visão que as pessoas estão tendo da reforma ou da economia. E também, aí a professora Adriane, que amanhã estará novamente no Senado, se realmente há uma esperança, ou se a gente vai bater, porque é do nosso intuito como advogado, bater até o final e só cair mesmo quando estiver morto, mas tem esperança ou não tem? E o que a gente pode fazer nas questões micros e macros? David, quanto à sua pergunta em relação a ter esperanças, eu estava até comentando aqui antes da gente começar o evento aqui hoje, falando do Dr. Sodero, eu tenho esperanças, tenho fé, vamos lutar até o fim. Enquanto a gente não tiver mortinho da Silva, a gente não sai de Brasília. Vou quantas vezes for preciso. Eu fui ontem, irei amanhã, e irei quantas vezes forem necessárias. Acho que a gente tem que ter voz. Nós estamos tendo a oportunidade de termos voz. Isso é ímpar, é uma oportunidade. Pensem, nós estamos participando da construção da Constituição Federal, ou da destruição dela. Mas estamos participando no sentido de tentar levar aquilo que é mais caro, que é o direito social fundamental. Então, eu acredito, sim, que a gente vai tentar mudar. Estamos sensibilizando os senadores, tentando, ao menos, sensibilizar. Não é fácil, porque a política ali é muito difícil. A gente tem muito boas intenções, nós temos estudos técnicos, nós temos estudos jurídicos, científicos, mas nós não temos dinheiro. E muitas vezes o que comanda não é a boa intenção, mas o dinheiro, que é o que aconteceu na Câmara. Né? Aprovadas as emendas, dados ali 3 bilhões, está aprovada a reforma como se descesse um caminhão, um trator, e destruísse tudo que estivesse ali. Em tempo recorde, a Câmara aprovou, bastando dar ali as emendas, o dinheiro. Então, eu não sei quanto vai custar para os senadores aprovar isso. Eu espero que
eles coloquem a mão na consciência, e eu vou repetir aqui as palavras da doutora Maria Helena Carreira Alvim Ribeiro, num evento que teve lá em Foz do Iguaçu, dizendo que as pessoas que assinarem essa proposta terão as suas mãos sujas de sangue. E eu vou repetir as palavras, eu vou trazer uma frase do José Saramago, em Ensaio sobre a Cegueira. Há esperanças que a loucura ter, mas eu digo-te que se não fossem essas, eu já teria desistido da vida. Finalizado o evento, eu quero agradecer imensamente, novamente, em nome do Dr. Alexandre Rolo, que é presidente da Comissão de Cultura e Eventos, a presença de todos os debatedores aqui nessa mesa, que enriqueceram muito essa noite. Agradecer em nome do presidente da OAB São Paulo, Caio Augusto dos Santos, e Dr. Ricardo de Toledo, que esteve presente também aqui no nosso evento. Certificado agora para a doutora Adriane Bramante, agradecendo a presença e a ilustre debate aqui. Obrigada. Sou fã número 1. Obrigada. Imagina, vem que a gente olhou, né?